pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui conosco nessa noite de terça-feira, no Senac ao vivo. Estou muito feliz com o convite de trazer a pauta ambiental para a nossa discussão online. Agradeço já de antemão o Bitu, a Jaque, a Gabi e toda a equipe da Pós, que ajuda aí as nossas atividades a acontecerem. E o Jefferson, mais que especial, que eu agradeço do fundo do meu coração por topar esse desafio de tornar a nossa live mais inclusiva. Então, possibilitar aí que outras pessoas participem e dialoguem conosco sobre sustentabilidade. Então, Jé, muito obrigada. Eu que agradeço, Paulo, pelo convite. E a gente segue essa live hoje com o tema saúde ambiental e sustentabilidade, desafios e potencialidades. Num mês super especial, né? Dia 5/6 foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. E para mim é uma honra e uma alegria falar sobre esse tema que eu gosto tanto, né? Quem me conhece um pouquinho sabe a minha formação, eu sou bióloga, apaixonada por natureza, pela vida marinha. Comecei a minha carreira profissional nessa área e fui me encontrando na educação. Trabalhei com projetos na área da saúde, em organizações do terceiro setor, empresa privada. E hoje estou no Senac como professora e coordenadora do curso de pós-graduação em sistemas de gestão integrados, que envolve 4 áreas, né? Qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho e responsabilidade social. É um curso super bacana, que a gente inclusive está com inscrições abertas. E para trazer um pouco, né, a pauta ambiental para o nosso debate de hoje, eu sempre começo conceituando o meio ambiente, né? Normalmente, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa na floresta, nos animais, na fauna, na flora, na nossa rica biodiversidade, né? O Brasil é incrível, né, gente? É muita beleza natural. Mas meio ambiente não é só isso, né? As pessoas fazem parte do meio ambiente, assim como a água, a rocha, o solo, o ar. E o nosso ambiente é a nossa cidade, a nossa casa, é esse ambiente construído, essa selva de pedras que a gente vive. E quando eu falo em proteção ambiental, por que proteger o meio ambiente, né? Quais são os motivos que levam a gente querer a proteger os nossos recursos naturais? Por quê? Galera entrando, boa noite, André. Gente, eu não vou conseguir ficar acompanhando muito o chat, porque ainda preciso me desenvolver melhor nessas novas habilidades, tá? Quando eu falo em proteção ambiental, eu falo de serviços ecossistêmicos, né? Serviços que o meio ambiente presta para a gente, que a natureza presta para a gente de forma gratuita e que são fundamentais para a sobrevivência da espécie humana na Terra. Então, serviços de provisão, como alimento, água, minerais, madeira para os móveis, o algodão para as roupas, serviços culturais, né, e de lazer, que hoje é o que a gente mais sente falta nessa quarentena, né, gente? Então, vontade de passear num parque, de respirar um ar puro, tomar um banho de cachoeira, fazer uma trilha. Tudo isso são serviços ecossistêmicos. E a gente tem também serviços de regulação e serviços de suporte, como, por exemplo, a compostagem, a polinização, a dispersão de sementes por pássaros, aqueles ciclos, lembra da época da escola? Ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, a ciclagem de nutrientes, qualidade do ar, regulação do clima, enfim, são todos serviços que suportam a vida no planeta e que são fundamentais para a nossa sobrevivência. E a nossa forma, o nosso estilo de vida, né, desde a Revolução Industrial, a gente vem consumindo mais, gerando muito resíduo, e todas essas constantes e aceleradas transformações por que passa o planeta e a humanidade vem afetando o ambiente, seja nos seus aspectos biológicos, né, como extinção de espécies, impactos
de sobrepesca, enfim, como também relacionados aos aspectos físicos, como contaminação das águas, contaminação de solo, poluição do ar. E o nosso estilo de vida, né, os padrões de desenvolvimento econômico, eles acabam corroborando para que a gente consuma mais. Né? Semana passada, quem assistiu a live da Márcia e do André, ouviu um pouquinho sobre o consumo, né? E o quanto as empresas estão ali atenuadas e, né, estimulam a gente a comprar. Só que essa sobrecarga acaba causando sérios danos e impactos no ambiente que a gente vive. E aí eu trago até alguns números atuais sobre a questão, por exemplo, dos resíduos, que causam impactos significativos, né? Principalmente por conta da decomposição, o descarte inadequado, né? Os desafios de implementação de políticas públicas, né? A gente tem a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é de 2010 e que até agora, faz 10 anos, a gente ainda está super engatinhando. O Brasil gerou, pessoal, ano passado, 79 milhões de toneladas de resíduos. É muito resíduo. Dá mais de 1 quilo habitante dia. E de todo esse resíduo, só 60% foi para um aterro sanitário. E os outros 40%, eu te pergunto, não foram para reciclagem. A maior parte deles foi para um lixão. Né? E pouca coisa foi para reciclagem, menos de 10% vai para reciclagem. E as associações, as cooperativas, os catadores fazem um trabalho fundamental, né? São agentes verdes, né? Lúcia, acabei de ver que você chegou, grande parceira. A Lúcia faz um trabalho incrível no Senac também. Ela é da área de nutrição e gastronomia e sempre trabalhamos juntas com essa proposta, né, do reaproveitamento integral dos alimentos para gerar menos resíduos. Maravilha, João, do Ecoeficiência, que eu vou falar já para vocês o que é o programa Ecoeficiência. Mas maravilha, gente, eu não consigo me acompanhar direito com os chats, depois eu olho tudo com mais calma, tá? E a gente tem também alguns outros aspectos que estão no cerne da discussão entre saúde e meio ambiente, que é a questão da poluição das águas e da falta de saneamento básico. Né? Mais da metade dos brasileiros não tem saneamento. E por mais que o Brasil seja um país extremamente rico em recursos hídricos, em água em abundância, a gente ainda tem 16% da população brasileira sem água tratada. E essas doenças, a água poluída, a água contaminada, além dela matar toda a fauna aquática, impactar nas pescas e tudo mais, ela é capaz de transmitir doenças de veiculação hídrica. Eu tenho, por exemplo, doenças, né, bactérias na água por conta do não tratamento do esgoto, que gera uma série de doenças infecciosas no nosso corpo. Né? Então, tanto da ingestão da água contaminada, quanto também de alimentos contaminados. Para vocês terem uma ideia, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, o principal caso de óbito da população brasileira está relacionado às doenças cardiovasculares. Então, assim, né, é muito ligado ao nosso dia a dia, a correria que a gente vive, né, a falta de atividade física, o não olhar com cuidado para a alimentação saudável. E o segundo lugar, o principal motivo, o segundo motivo pelo fato das pessoas morrerem no Brasil são as doenças de veiculação hídrica. Então, essa relação saúde e meio ambiente, gente, ela é muito próxima. Fora outros impactos que a gente tem, né? De desmatamento, destruição de hábitats, perda, impacto nos recursos naturais. E isso tudo acaba impactando todos aqueles serviços ecossistêmicos que a gente comentou no início da live. De provisão, de regulação. E temos também aí um outro grande vilão da história, que são os gases de efeito estufa, que acabam fortalecendo o aquecimento global. E ocasiona também uma série de eventos extremos. Né? A gente acha que as mudanças climáticas está distante, né?
Mas a gente já vive no nosso dia a dia uma série de eventos extremos que são advindos também dessas mudanças que a gente anda fazendo no clima do planeta. Né? Quanto mais emissão de gases de efeito estufa, mais a gente corrobora para um aquecimento global. E nem só isso, né? Eu peguei também alguns dados da OMS sobre mortes por doenças respiratórias no Brasil. 50 mil mortes por ano em decorrência da má qualidade do ar. Então, assim, saúde ambiental, gente, é coisa séria. É um tema que eu adoro, né? Foi meu tema de mestrado. Eu fiz sobre saúde ambiental em área de manancial, na Zona Sul de São Paulo, onde eu trabalhei com o Ivan, com o pessoal da UES Santa Catarina, pela Secretaria Municipal de Saúde, num projeto lindo chamado PAVES. E a saúde ambiental, ela pode ser entendida como as consequências na saúde da interação das pessoas com o meio ambiente. Então, são questões que caracterizam aquele ambiente, aquela região e que impacta diretamente a saúde da população. Um caso típico também emblemático que a gente tem são relacionados a dengue, leptospirose, são todas zoonoses que também são reflexo de ambientes não saneados, né? E a gente tem na história da humanidade uma série de outros acidentes que comprometeram a saúde ambiental, tanto com impactos no ambiente físico propriamente dito, como também na saúde da população. A gente teve casos na Itália, né, em Seveso, em 1976, que foi um dos primeiros assim que repercutiu. Em 1984, em Bhopal, na Índia, uma indústria química, foi a maior catástrofe da indústria química. A indústria foi um acidente de trabalho, uma emissão de gases tóxicos na atmosfera que acabou matando milhares de pessoas. Tivemos também uma série de acidentes de vazamentos de óleo, né? Desde o Exxon Valdez, também da década de 80, mas recentemente também a gente viu nas nossas praias do Nordeste, né? O impacto que isso não causou com as comunidades caiçaras, ribeirinhas, o impacto no turismo, enfim, não foi a primeira vez, né? E tivemos também um outro acidente que é muito famoso, que é o de Chernobyl, tem até um filme no Netflix, foi em 1986, foi uma usina nuclear que estourou um reator e vazou radiação. Imagina, gente, vazar radiação, loucura, né? Enfim, muitas pessoas morreram, mas o principal impacto foram as mutações genéticas naquela população. Então, nasceram uma série de crianças nos anos seguintes com alguma deficiência. Então, cérebro reduzido, sem alguns membros, enfim, e muitas pessoas desenvolveram câncer também, né? Que são mutações das nossas células, que a gente não sabe muito bem o porquê. Muitos impactos. E a gente tem mais recente, né? Mariana, em 2015, e Brumadinho, no ano passado, em 2019, ambas causadas aí também por uma empresa brasileira, né? Ligada à Vale, e foram uma barragem de rejeito que saiu aí lama para tudo quanto é canto, e de Mariana chegou até o Oceano Atlântico. Então pensem o impacto dessa lama contaminada nas comunidades, né? E a gente pôde acompanhar isso pelas mídias, enfim. E todos esses acidentes, pessoal, desde os nossos grandes acidentes, como esses que eu comentei agora, quanto questões relacionadas à falta de saneamento, resíduos, isso desperta a nossa atenção para as questões relacionadas à sustentabilidade, né? Porque o progresso, ele é importante, ele traz uma série de benefícios, mas ele, sem limite, não está dando certo. A gente já tem um monte de exemplos, né? E essas preocupações, elas foram aí, as pessoas começaram a se preocupar e se atentar para a questão ambiental na década de 60. E tem uma bióloga que eu adoro contar a história dela, que é a Rachel Carson. Ela escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa. Primavera Silenciosa. Uma primavera em que os pássaros não cantaram. E não cantaram por conta do efeito de pesticidas de uma indústria
no ambiente vizinho a uma casa que ela tinha. Ela morava numa casa de campo, trabalhava com aves, então era uma coisa que era habitual do dia a dia dela, né? Ficar ali com o binóculo, né? Avistando as aves, buscando quais espécies que tinham, estudando comportamento. E de repente ela viu que as aves não estavam mais agindo da mesma forma, não estavam, né, se reproduzindo, enfim. E ela começou a questionar, né, a confiança cega da humanidade no progresso tecnológico. E aí, gente, desde a década de 60, abriu espaço para discussão e para o movimento ambientalista. Tá? Ela foi uma das grandes repercussoras. E aí a gente tem, em 1972, a primeira conferência de meio ambiente, foi no dia 5 de junho, inclusive é esse um dos motivos que a gente comemora o Dia do Meio Ambiente, que a ONU organizou em Estocolmo, na Suécia, a primeira conferência para dialogar com chefes de governo sobre esse crescimento desenfreado. Porque a indiferença podia causar danos irreversíveis ao meio ambiente, da qual a nossa vida e bem-estar dependem. E aí, gente, da década de 72 até hoje, aconteceram vários outros conferências, movimentos, acordos internacionais, para dialogar sobre essa proposta, né, da gestão ambiental, da sustentabilidade. E a gente tem uma outra mulher, que eu também admiro muito, que é uma médica norueguesa, que ela chama Brundtland, que ela era responsável por um grupo de estudos da ONU, e ela escreveu um relatório. E nesse relatório, ela coloca o conceito de desenvolvimento sustentável. Né? Por conta desse crescimento, não pode ser desordenado desse jeito. Tem que haver um equilíbrio entre os animais, a flora, a fauna e as pessoas. E aí, o conceito de desenvolvimento sustentável que ela traz é aquele desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Então, ela desperta essa ideia da sustentabilidade, que vem sendo depois trabalhada de diferentes formas pelos países, institucionalizando em empresas com práticas de sustentabilidade. E a gente teve, como resultado da última conferência da Rio+20, a culminação de uma agenda 2030, uma agenda que a gente tem 17 objetivos para atingir até 2030. Quem quiser saber mais, dá uma entradinha no site da ONU, www.naçõesunidas.org, que tem bastante informação sobre esses 17 objetivos. Eles são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E ele é incrível, porque ele trabalha a sustentabilidade de uma forma mais sistêmica, mais holística, com outras variáveis, e não só a gente pensar em fauna, em flora, em mudança climática, em água, em vida. Ele traz também questões relacionadas à fome, à educação, à igualdade de gêneros, à erradicação da pobreza, emprego digno e crescimento econômico. E ele tem dois pontos bem interessantes. Um que é a importância das parcerias, né? Então, ninguém faz nada sozinho, a importância é a gente unir forças. E ele traz também o objetivo 10, ele tem como missão aí reduzir desigualdades e promover a inclusão social. E aí, esse foi um dos motivos, pessoal, que me despertou aí o interesse. E eu falei, o Jefferson tem que participar comigo dessa live, para a gente trabalhar também e trazer essa questão da acessibilidade para a nossa live. E aí, eu tenho, gente, 3 perguntas incríveis para fazer para o nosso amigo Jefferson, para ele interagir conosco. E a primeira, Jefferson, ele que trabalha com inclusão já há muitos anos, ele faz um trabalho incrível no Senac, auxiliando alunos, enfim, vou deixar para ele contar um pouquinho melhor. Eu queria que ele comentasse, Jefferson, sobre a importância do seu trabalho para um mundo mais inclusivo e como é a sua atuação no Senac. Bom, boa noite, pessoal. Eu vou explicar, eu não vou conseguir sinalizar para vocês, para as pessoas que estão assistindo em casa que talvez precisam desse recurso,
né? Porque, como eu expliquei para a Paula antes, é diferente a estrutura gramatical da Libras, né? Então, eu não consigo sinalizar ao mesmo tempo e falar. Então, vou dar minha resposta falando e depois eu sinalizo explicando a minha resposta. Obrigado, Paula, por ter me convidado. Quero agradecer a todo mundo que está participando agora. É uma live que para mim é muito emocionante, é um tema muito, muito bacana e muito atual, né? Eu trabalho no Senac já há algum tempo, né? E pensando no trabalho que eu realizo de inclusão e o trabalho que o Senac desenvolve já há muito tempo. Acho que antes de eu estar no Senac, enfim, já presto serviço há mais de 10 anos no Senac. Então, eu faço todo o acompanhamento do aluno, né? Tudo aquilo que é falado em sala de aula, tudo aquilo que é ensinado, que é trocado, as experiências são trocadas, eu faço essa intermediação na comunicação. E o meu papel como eu falei para a Paula antes, é emprestar minha voz para as pessoas que não conseguem falar, né? No caso, as pessoas que são surdas. Então, no momento que eles se colocam ali, que eles falam alguma coisa, eu estou à disposição para poder emprestar minha voz e dar voz para essas pessoas. E pensar que hoje as empresas, o Senac, as instituições de educação, enfim, tem um profissional dentro das instituições para fazer essa intermediação, fazer com que a comunicação seja efetiva para todas as pessoas, que não haja essa desigualdade, né, que haja de fato essa inclusão. Eu falo, imagina você viajar para um país, por exemplo, que você não conhece a língua e sentar num barzinho, por exemplo, e tá lá todo mundo conversando e você tá sem entender o que está acontecendo, né? Você se sente excluído, você se sente não incluso de fato ali e talvez não tenha aproveitado aquela experiência. E eu ajudo as pessoas a aproveitar essa experiência com o meu trabalho, né? A vivenciar essa experiência que é a vida em si, o ensinamento, enfim. Eu acho que essa é o meu principal papel dentro das instituições que eu trabalho, dentro do Senac, enfim, é poder ajudar nessa intermediação da comunicação. Se eu falar muito, depois eu vou me perder na hora da interpretação também. Vou te passar para ele. Então, vamos fazer assim. Eu vou repetir a pergunta e você responde em Libras. Joia, maravilha. E aí Comente sobre a importância... Oi? Eu falei, aí vai ficar um pouco de silêncio na live, né? Eu vou estar só sinalizando. Mas eu vou fazer de uma forma mais sucinta. Tá, combinado. Comente sobre a importância do seu trabalho para o mundo mais inclusivo e como é a sua atuação no Senac. Eu resumi. Ótimo. Quem quiser me chamar depois, algum surdo estiver participando, assistindo. Não é ofensivo falar surdo, eles preferem ser chamados de surdos, né? Ah, legal. E eu decidi mencionar, assim, eu gosto de todos os cursos, né? Atualmente tenho trabalhado no curso de contabilidade com o nosso docente José Alexandre, eu estou com o Tiago, ele me permite falar o nome dele, é o 17º curso que ele faz com a gente no Senac, e eu acompanho, então todo o conteúdo que o José Alexandre passa lá, enfim, eu estou fazendo essa intermediação, ele é super ativo, ele faz as atividades dele, nunca precisou me chamar para fazer, auxiliar em alguma atividade, ele é sempre bem esforçado. E o curso que eu mais gosto de interpretar, acho que o Henrique estava aí assistindo agora. Sim, ele estava. É um Lindo, curso Henrique. que é um curso prático, então a gente come bastante, então é por isso que eu gosto. Não é à toa que eu tô assim, né? Não é só a quarentena que me deixou gordinho assim, não. Foram as aulas do Henrique. Exatamente. Não, e as Carolinas do Henrique? Outro dia a gente fez um evento, ele fez umas Carolinas maravilhosas. Nossa. Mas não só ele, né? A Fabiola tá aí também, Também, maravilhosa. A Lúcia, beijo grande. Verdade, Lúcia. Beijo. Qual que é a outra? Vera de TI, você já acompanhou a Vera em alguma atividade? A Vera, eu não, acho que não. Acho que
Não, diretamente não. Só em paralelo algumas atividades, mas não direto. Se eu não me... Ah, legal. E Gé, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história profissional e como você começou a trabalhar como intérprete de Libras. O que que te chamou a atenção, o que que te estimulou para se engajar nessa área? Ah, maravilha. Vou tentar resumir para não tomar muito tempo. Eu frequentava uma igreja, né, batista, há mais de 15 anos atrás. Lá a gente tinha um grupo de aproximadamente 15 surdos, 10 mais ou menos, enfim. E nós tínhamos um único intérprete, que hoje é o Hélio, que trabalha na TV Cultura. Algumas pessoas que têm assistido o pronunciamento do Dória, enfim, têm visto aquele intérprete lá. Foi meu primeiro professor. E ele falou, ele abriu para a igreja e falou, olha, eu tenho, gente, eu estou muito cansado, porque você imagina você interpretar um culto de 3 horas, né, sozinho. Eu estou muito cansado, diferente da sala de aula que a gente tem uma pausa, tem um intervalo, né, uma coisa, a dinâmica é diferente, assim. E eu vou abrir esse curso para quem tiver interesse, mas para trabalhar no ministério. Não estou abrindo curso para vocês aprenderem e pronto. É para trabalhar no ministério. Eu falei, por que não, né? Por que não ajudar a comunidade surda? E aí eu falei, vou fazer o curso. Aí comecei a fazer o curso, logo estava interpretando. Com um ano já estava bem, bem a minha comunicação, já estava bem fluente. Eu até expliquei que na época o meu filho era pequeno, ele aprendeu Libras antes de aprender a falar, porque como a gente sempre tinha surdo em casa, porque você tem que fazer uma imersão, né, para você poder aprender como qualquer outra língua. A pessoa fala, Jefferson, é difícil aprender Libras, né? Eu falo que não é difícil, você tem que ter contato com o surdo, contato com quem é dono daquela língua, né? Quem é usuário daquela língua. Na verdade, donos somos todos nós que usamos. E, e aí meu filho aprendeu o Libras antes de aprender a falar, porque ele via a gente sempre sinalizando, e as pessoas falavam assim, olha o mudinho, porque as pessoas associam que a Ô, pessoa dó. ela é muda, então tem É o esse bullying. preconceito, né? E então ele sinalizava, ele queria me chamar e fazer sinal de papai, que é assim, que é o bigode, né? Agora tem bigode. Sinal de papai, que é assim, um dos sinais. Queria água, ele sinalizava, então ele não pedia, ele não falava, ele só sinalizava. E então assim, o meu processo foi muito, de fato, uma imersão, assim, eu me envolvi muito com a comunidade. Fui trabalhar depois no Sindicato Metalúrgico de Osasco. A Nosso Paula parceiro, nosso trabalha parceiro, sindicatos metalúrgicos. exatamente. E lá eles me jogaram, você sabe Libras? Então você vai fazer atendimento a pessoa com deficiência. Falei, opa, calma, eu sei Libras, eu sei lidar com pessoa surda, não outras deficiências. E aí eu fui aprendendo, fui me envolvendo, fui trabalhando na universidade, né? E aí eu trabalhava com curso de pós-graduação, interpretando esses cursos, enfim. Fiz a faculdade de Direito, atuei bastante tempo na área. E falei, não, mas não que o direito não seja uma coisa que eu gosto, mas a área da educação é uma área que me encanta muito. Eu acho que falo que esse trabalho que eu faço, além de ter uma questão social também, de poder dar voz para uma outra pessoa, de poder auxiliar na comunicação, para mim é muito importante. Eu falei tudo isso, quando eu for interpretar, não vou lembrar de tudo, Resumidamente, Gé. resumidamente. Então, basicamente é isso. Eu já trabalho há mais de 15 anos, né? É uma área Muito que eu sou legal. interessado e que eu não me vejo fazendo outra coisa. Hoje eu estou fazendo pedagogia, estou finalizando a licenciatura agora, que eu tenho bacharelado, né? Mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Se eu falar, se eu for Que entrar legal. de fato na licenciatura, vai ser para atuar também com a área de inclusão. Legal. E Gé, e para você, qual que é a relação da inclusão com a sustentabilidade? Você que lida, né, na ponta, no dia a dia com esse tema. Joia. Eu acho que a importância de fazer com que essas pessoas também consigam, como eu disse antes, vivenciar e estarem de fato inseridas. Por exemplo, pensar que as empresas estão preparadas para poder receber essas pessoas, incluir essas pessoas. Quando a gente pensa, por exemplo, num desenho universal, onde eu não preciso fazer uma adaptação de nada, onde tudo é possível para qualquer pessoa, seja ela com ou sem deficiência, né? Eu acho que a sustentabilidade está ligada nessa questão, né? Eu estava vendo uma pesquisa, nós temos cerca, pelo censo 2010, que foi 6 milhões de pessoas com deficiência. Ou seja, Quantas? 46 milhões de pessoas com deficiência, Nossa. né? Declaradas. Lógico que tem muitas pessoas que não declaradas.
Isso representa 24% da nossa população, né? E pensar que essa população necessita de fato ocupar esses espaços, ter as oportunidades que nós, pessoas sem deficiência, têm. Pensar que a sustentabilidade também promove o contato com a natureza, fazer com que o cidadão seja de fato uma pessoa mais inserida, com atitudes voltadas à conservação da cidade, dos meios que vivem, enfim. Eu tinha mencionado que eu fui entrar em contato comigo para eu convocar algumas pessoas para participar de um processo seletivo de pessoas LGBT, QI+, se eu falar errado, por favor, me desculpem, porque muda a nomenclatura, né? LGBT, QI+, enfim. E aí falaram, Jefferson, a gente precisa de 5 jovens aprendizes para poder trabalhar aqui na empresa. E a nossa exigência é que sejam pessoas trans ou pessoas do grupo LGBT, enfim. E eu fiquei pensando depois, eu falei, tem uma ligação com a sustentabilidade, tem uma ligação com a inclusão, né? Pensar que hoje a gente tem a lei de cotas, que é uma lei que obriga as empresas a partir de 100 funcionários a contratar de 2 a 5% de pessoas com deficiência, né? Mas não temos nenhuma lei específica, que às vezes eu fico até meio triste em pensar que por conta de uma lei que as pessoas são inclusas e não por conta de fato, uma cidadania, né? De pensar de uma empatia, de pensar no profissional. E aí eu fiquei pensando, quando me chamaram para poder falar, para poder convocar essas pessoas, eu fiquei pensando, será que as pessoas que vão participar desse processo seletivo vão ser respeitadas? Terão seus nomes sociais respeitados, né? Porque às vezes eu falo, não, beleza, vamos incluir, eu quero ter um projeto de incluir pessoas, de incluir pessoas trans, mas aí no processo seletivo eu vou chamar ela de quê? De João, sendo que ela prefere ser chamada de repente de Maria, enfim, sabe? Então, eu Mas penso que o bacana, Jé, é que esse exemplo, ele mostra o quanto as pessoas estão mais antenadas e conectadas com essa necessidade da inclusão, né? exatamente, E acho que quando a gente fala da sustentabilidade, e acho que nesse cenário, mais do que nunca, né? A sustentabilidade como um novo jeito de fazer negócio, né? exato, Com mais ética, com mais transparência, com mais inclusiva, mais responsabilidade. com E certeza, também preocupada com o meio ambiente e com as pessoas. Então, eu exato, entendo que a sustentabilidade é um caminho, né? Uma nova forma de se fazer negócio, uma nova forma de olhar para o meio ambiente, com mais respeito, mais transparência e mais coerência, né? E quando a gente está no Senac, Gé, é muito bacana, né? Porque a gente tem uma série de iniciativas, de programas, de projetos que tem essa proposta, né? Da sustentabilidade no seu macro, né? Então a gente exatamente. tem o programa Ecoeficiência, que eu tenho aqui meu parceiro, João, que está participando, que é super engajado e faz vários projetos de educação ambiental com os aprendizes. A gente tem uma comissão, né, que tem vários outros professores que fazem parte, a Lúcia, a Fabiola também aqui também fazem parte conosco, que é um sistema de gestão ambiental, que a gente olha para uma série de questões, né, na unidade relacionadas à água, a resíduos, à energia, às compras, ao monitoramento, né, de todos os nossos indicadores de ecoeficiência. E a gente tem também os projetos de inclusão, né? Então tem o comitê de inclusão, que você inclusive faz parte, e tem também, a gente tem em Osasco um programa, gente, incrível, que é o PET Trampolim, que é ministrado por 2 docentes maravilhosas, a Luciane e a Keila, que elas têm um grupo de alunos com deficiência, com diferentes tipos, né? E elas fazem um trabalho de inserção deles no mercado de trabalho. Então, é um ano que os alunos ficam, né, Jé? E Exato. vem com essa pegada aí da inclusão. Exatamente. É pensar na formação de fato desse indivíduo, né? E dessa capacitação também pensar, como você falou, acho que o principal é a ética mesmo. É pensar a ética e a empatia, né? Pensar como que eu posso deixar o meu mundo melhor e como que eu posso melhorar esse mundo para que todas as pessoas tenham acesso. Sim, Acho legal, que Jé. Obrigada pela participação especial. eu agradeço. Eu acho que eu não vou nem lembrar depois eu que agradeço.
que vou interpretar, mas aí qualquer coisa eu vou dar continuidade na interpretação. Tá. E aí a gente vai seguindo. Tá, maravilha, obrigada. Eu E aí que agradeço. o GE traz essa pauta, né, da inclusão que está super atual, seja ela gênero, cor, pessoas com alguma deficiência, surdo, cego, mudo, enfim. Acho que hoje, né, nesse cenário da pandemia, a gente acaba refletindo sobre uma série de questões, né, importantes e necessárias. E a pandemia, ela vem aí, né, nesse sentido como a Covid-19, né, como uma doença nova, emergente, extremamente contagiosa, de alcance global, né, uma pandemia, mas com fortes impactos locais, que desafia os tomadores de decisão, os cientistas, os empresários, os trabalhadores e a sociedade como um todo. E um grande ponto da Covid é que essa pandemia, ela agrava crises que a gente já vive no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala da questão dos desafios da inclusão, é uma crise antiga. As crises políticas, a crise econômica que a gente vive, as desigualdades que a gente tem no nosso país, nos nossos territórios, né? Então, quando a gente viu aqueles dados sobre a falta de saneamento, a dificuldade das pessoas terem acesso à água tratada, na Covid, nesse cenário de pandemia, todas essas questões afloram e somam e reverberam com impactos extremamente negativos. E a pandemia, ela, por outro lado, ela antecipa mudanças que já estavam em curso também. Então, o próprio trabalho remoto, né? A gente hoje se reinventando aqui, fazendo a live, dialogando de outras formas, tentando desenvolver novas estratégias de ensino e aprendizagem para trabalhar com a educação remota, que também é uma novidade. E, por outro lado, a gente vê a busca pela sustentabilidade hoje muito forte, né? Ela vem com força. Nesse contexto da pandemia, as pessoas estão priorizando consumir de empresas mais sustentáveis, né? E a gente começa a repensar todo o nosso consumo, um consumo mais consciente. E as empresas começam a olhar também e repensar o seu jeito de fazer negócio. E gerar valor compartilhado, né? Aquela ideia de gerar resultado, gerar receita, já não é mais suficiente. As empresas precisam gerar valor e um valor compartilhado. E a sustentabilidade já está deixando de ser uma boa prática para ser um pré-requisito. Hoje a gente está de olho no que a gente consome, de quem a gente está comprando, né? Então, acho que essas são algumas lições da pandemia no cenário da pandemia nesse contexto da sustentabilidade. E a pandemia, ela traz também muito forte a noção da interdependência, né? De que estamos todos ligados e conectados e que o impacto ambiental num determinado ponto, ele pode chegar aqui, né? Da China para o Brasil, do Brasil para a Itália, da Itália para os Estados Unidos. Estamos todos interligados, gente, dentro de uma única casa. Uma casa chamada Planeta Terra. E os impactos meus diários, nas minhas atitudes diárias, elas influenciam não só a minha casa e a minha família, elas influenciam o meu bairro, a minha escola, a minha cidade, o meu país, né? Então, a gente tem que olhar para essas questões e utilizar os nossos poderes fazendo escolhas assertivas, né? Então, a gente tem hoje também, eu posso usar uma máscara descartável, eu posso comprar uma máscara de tecido que uma pessoa que eu conheço, uma senhora artesã fez, né? Então, essa ideia de consumir de quem produz, a ideia da gente ter a sustentabilidade em atividades diárias, práticas, é possível, né? O fato de eu priorizar a luz natural, abrir as janelas, separar os meus resíduos, fazer o aproveitamento integral dos alimentos. Um cenário positivo, uma janela positiva do corona que eu vi recentemente, os dados publicados da CETESB, que diminuiu a quantidade de resíduos, por incrível que pareça. Aumentou a quantidade de resíduos recicláveis, mas diminuiu em quase 7% a quantidade geral dos resíduos da cidade.
Por quê? Porque as pessoas acabam, né, estão consumindo menos, a gente está entrando, né, vai entrar ainda em rescisões, em crises econômicas dificílimas, então o consumo naturalmente vai diminuir, mas também despertar atenção para o que eu estou comprando, de quem que eu estou comprando, se essa empresa ela leva em considerações as pessoas, seus funcionários, enfim. E aí a pandemia ela traz para o nosso dia a dia, e acho que uma das palavras que eu mais ouvi foi a questão da empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Todos nós estamos em situações de vulnerabilidade e pensar de forma coletiva. Né? Então, pensar de forma mais solidária, mais humana, mais sustentável. E um outro ponto interessante também, pensando nessa questão da coletividade, a gente tem aí, por exemplo, o Senac, com uma série de iniciativas super interessantes, né? Tem as lives, tá tendo live, gente, todos os dias, dá uma entrada no site Senac ao vivo para ver as lives, tem todas as unidades, estão com uma proposta incrível, com uma programação. A gente tem cursos EAD gratuitos também, tem vários cursos disponíveis e várias instituições estão trabalhando nessa forma mais solidária. E a sustentabilidade, para a gente fechar, ela virou, né? A gente tinha muito a sustentabilidade enraizada no tripé, né? Do ambientalmente correto, do socialmente justo e do economicamente viável. Mas a sustentabilidade é um novo jeito de se fazer negócio, com mais ética, mais transparência, mais responsabilidade, preocupado com as pessoas e com o ambiente. E quando eu remeto, né, olho para o histórico do Brasil, a gente começa com a preocupação ambiental, né, com a sustentabilidade na década de 60, muito olhando para a questão do saneamento e controle da poluição. E depois passamos para a gestão ambiental. E hoje a gente tem o que a gente chama de sistema de gestão integrado, que é uma visão mais holística e com a sustentabilidade enraizada e entendida como uma estratégia para as organizações desenvolverem os seus sistemas na área ambiental, com gestão ambiental, fazendo levantamento de aspecto e impacto, com melhorias na qualidade de seus processos, de seus produtos, pensando em melhoria contínua, no ciclo do PDCA. Temos também a responsabilidade social, muito no sentido de adotar posturas e comportamentos e ações que promovam o bem-estar dos seus públicos internos e externos, né? Então, o levantamento dos seus stakeholders, das partes interessadas que compõem aí o seu negócio. E a área de segurança do trabalho, que também é um assunto super importante, relacionados muito às doenças ocupacionais e à saúde dos trabalhadores. E essas 4 áreas, elas compõem aí o que a gente chama do sistema de gestão integrado, que eu estou aqui com a Suelen mandando mensagem, que é a nossa aluna da pós-graduação em SGI. Ela trabalha com essa área especificamente, né, com o sistema de gestão integrado, que é o que a gente vê uma tendência nas empresas, né? Não dá mais só para eu falar de meio ambiente, segurança do trabalho, qualidade e responsabilidade social de forma isolada. As coisas têm que estar integradas, porque a gente vive num ambiente que é integrado, né? E a sustentabilidade vem aí para somar e para dar forças. E acho que já estamos chegando aqui no nosso final da live. Reforçando aí, né, que esse curso de SGI está com inscrições abertas, né? A gente está com 8 títulos de pós-graduação com inscrições abertas, gestão de negócios, marketing digital e e-commerce, gestão de projetos, gestão estratégica de pessoas, gestão da comunicação e mídias digitais, controladoria e finanças, PICs, práticas integrativas complementares na área da saúde também, de promoção à saúde. Então, dá uma acessada no site do Senac. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para o pós.osasco@sp.senac.br, que o César vai responder para vocês com todo amor e carinho e dedicação. Ele é nosso braço direito na pós, ele está aí acompanhando a nossa live. Um beijo para ele também. E acho que é isso. A gente já pode ir finalizando. Alguém tem alguma pergunta?
porque eu não consegui ver, gente. Se alguém fez alguma pergunta ao longo dessa live, eu desculpa, não. Tico e o Teco ainda não rolou para acompanhar o chat e respondendo e interagindo com as perguntas. E Isabel tá aí, linda. Isabel é da Comissão de Cultura de Paz, também professora da aprendizagem. A Márcia, bióloga parceira, velha de guerra. Bitu, obrigada. Gé, você quer finalizar? Faz a sua fala final. Lúcia. Eu quero só agradecer mesmo pelo convite. É sempre muito gostoso, muito bom participar. Eu participei do Madison há algum tempo atrás também, né? Mas é um tema muito gostoso, dá até vontade de fazer uma pós na área. Bora! Eu indico aí que as pessoas entrem de fato no site, falem com o César também, tirem suas dúvidas e conheçam mais os conteúdos que a pós tem para oferecer. Obrigado pela oportunidade, agradeço a todos que participaram também. Peço para que quem puder fique em casa, que é o sinal de fiquem em casa. Assim. Maravilha. Só uma coisa aqui, a TT Romão mandou uma mensagem, eu acabei esquecendo de falar, até anotei para não esquecer. A TT Romão, ela faz parte de um coletivo incrível de Osasco, chamado Trilha Orgânica, que é nosso parceiro na Ecoeficiência. Quem esteve na nossa feira de economia solidária conheceu esse pessoal, essas meninas empoderadas, maravilhosas, produtoras agrícolas, artesãs. A TT faz biojoias lindas, que eu adoro, né, particularmente. Obrigada pela presença. E muito nessa ideia, nesse movimento da economia solidária, que tem tudo a ver com o nosso bate-papo da sustentabilidade, da inclusão. E elas têm um lema que eu adoro, que é assim, compre de quem produz. Né? Então, deixa aí, TT, o nome de vocês nas redes sociais, para quem tiver interesse em conhecer o trabalho do coletivo Trilha Orgânica, pode começar a seguir aí vocês. Certo? Então, a gente tem aí 2 minutinhos finais. Se mais alguém tiver alguma pergunta. Obrigada, João. Valeu, Ivo. Obrigado, João. Abraço, saudade de vocês. Maravilha. Valeu, João. Então, acho que é isso, pessoal. Eu encerro aqui a nossa live. Agradeço imensamente a presença de todos vocês, do Jefferson, a minha gratidão e a nossa mensagem que eu aprendi hoje, e a ideia é compartilhar com vocês, uma mensagem em Libras, de gratidão e de fique em casa. Vamos lá, Gé? Bora. Gratidão. Então, fique em casa. Um beijo para vocês. Beijo, gente. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada.